Pessoal, vamos lá. A aula de hoje vai ser um pouco diferente, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre arquitetura e evolução aí dos dados, né? Até coloquei uma brincadeira do armazém de dados ao universo medalhão. Vamos explicar bastante sobre dados. E aí eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que eu falei na aula anterior, que era trazer dados e DataVis nessa aula. Então, só que ia ficar muito carregado. Então eu resolvi separar e colocar o DataVis na última aula, porque como a última aula a gente vai falar muito sobre relatório, combina com DataVis, né? Então, hoje nós vamos focar muito em dados, vamos falar um pouco sobre a história, vamos falar um pouco sobre arquitetura, né? É, seguindo algumas coisas do que eu falei na aula passada, é o seguinte, pensem que, para algumas pessoas até pode ser o mais do mesmo, né? E a ideia aqui é nivelar o conhecimento, tá? É a gente trazer bastante informação, falar de programas, enfim, e aí, essa aula, infelizmente, não vai ter como ser agnóstico. Eu vou ter que falar o nome do programa. O que me cobraram muito na aula passada de ter sido agnóstico e falar, pô, mas você não trouxe o nome do programa e tal. Pessoal, dessa vez não tem como, eu vou ter que dar nome aos programas. Então, eu vou trazer bastante informação de nome, vou falar de história, e não tem como falar de história sem dar nome aos programas, tá? Bom, evoluindo aqui, né? Para quem não estava na aula passada, só vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Eric Granceiro, né? Sou Head de Analytics lá na UIV, né? Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado, falando de engenharia de dados, arquitetura, né? Tenho sólidos conhecimento em pricing, na área comercial, tá? E a ideia mesmo aqui é transformar dados em estratégia, né? Eu vou passar a palavra para o Márcio, para ele fazer uma breve apresentação e falar um pouco dos nossos convidados. Hoje nós teremos convidados aí a partir da próxima hora, né? Então vai ser uma hora falando de dados e uma hora de bate-papo que vai ser bem diferente aí a dinâmica da aula. Beleza? Márcio, você tá aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Você me ouve, Eric? Sim, perfeito, perfeito. Tá. Eu tive um probleminha com o Note aqui, eu estou pelo celular, então não sei se a minha imagem também está aparecendo aí, mas Tá, sim. vamos lá. Boa noite, pessoal, para quem já me conhece aí, bem-vindo novamente, é bom tê-los de volta aí na continuidade do treinamento. Para quem está chegando agora, eu sou o Márcio Silva, sou diretor de operações aqui na UIV, então sou responsável pelas frentes de dados, IA, RP, NOC, SPOC, e uma série de outros de atendimentos voltados às operações, né? Então, aí, como experiência, eu tenho 20 e poucos anos aí focado em missões, operações de missão crítica, de alta complexidade, e a ideia hoje aqui é apoiar o Eric, né? E também deixando disponível aí a questão do QR Code para a mentoria, né? E o que a gente entende que essa mentoria, que quem puder fazer uso dela, eu acho que é bem interessante. A ideia é, através dessa mentoria, a gente fazer um entendimento, seja ela via uma visão de empresa, né, de companhia, ou uma mentoria mesmo individual, como carreira, alguma coisa nesse sentido. Então, o papel é a gente fazer um bate-papo inicial e aquilo que eu entender que pô, a gente precisa envolver mais alguém, puxar o Érico, o Caio, o Rafa ou qualquer outra pessoa da nossa área, a gente vai envolver para apoiá-los. E hoje a gente está trazendo aí assim, integrando ao modelo da aula, a gente, né, ouviu todos, modelou e fez alguma coisa para se tornar cada aula um pouco mais dinâmica e respondendo um pouco daquilo que vocês pediram aí ao longo da semana e das pesquisas, etc. Então, hoje a gente vai fazer um formato aí no primeiro momento, o treinamento, né, como foi na primeira semana, e no segundo momento a gente vai abrir um painel aí com duas pessoas aí de mercado para tirar dúvida, apoiar, enfim, abrir um bate-papo mesmo com todos para que a gente possa cada vez mais fomentar essa comunidade que a gente está criando, tá? Então, vai participar com a gente nessa rodada o Rafael, tá, que é um cara aí especialista do setor financeiro, trabalha com a gente, tem muito know-how na área. Então a ideia é o Rafa compartilhar questões do dia a dia, a visão dele do mercado financeiro, compartilhar aquilo que ele entende que o que seria possível na visão dele melhorar, o que ele entende de necessidade para o segmento financeiro. E o Caio, que é um cara especialista aí na parte de inteligência artificial, que também tá com a gente na UIV, vai fazer esse contraponto apresentando soluções e visões na área de IA que possam suprir essas demandas, enfim. E, paralelo a isso, fica aberto aí para todo mundo compartilhar cenários que entendam pertinentes a esse fórum, que a gente entende que essa área financeira abrange 100% dos segmentos, né?
mas também não vamos se limitar a isso. Então, fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas, participar, que eu acho que essa rodada aí vai ser bem produtiva, tá? Vou passar a bola aí pro Eric, pode seguir. Valeu, pessoal. Valeu, Márcio. Eu já te chamo aí quando terminar a parte do slide. Mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos dar um gás aqui na parte de dados. Bom, é, eu quis trazer o primeiro slide, né? Transformando dados em ouro, né? Uma viagem pelas camadas de dados e vocês vão entender por que esse trocadilho de dados em ouro, né? Eu acho que todos vocês já ouviram falar que o dado é o novo petróleo, né? Isso é bem comum, porque realmente vale ouro, mas esse ouro aí tem outro significado, tá? Dessa vez, ah, eu queria trazer um link da aula passada e uma provocação. O que é essa provocação? Vamos lá. Evolução das empresas em data-driven. Então, o que que eu quero? Eu vou ativar aqui, deixa eu ver se eu lembro de que ativa cadê você? O, os questionários, deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, pedi um help aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar a parte do questionário. Cadê? Calma que eu vou ter que pedir Você quer ajuda. lançar a enquete, A Eric? enquete, isso, tá onde? Não estou conseguindo ver aqui. Você consegue lançar para mim? Só um minutinho. Bom, vamos lá, pessoal. É a Então, primeira assim, enquete? é isso. Tá lá, slide 7. Beleza, foi aí pro pessoal. Boa, obrigado. Então, Imagina. o que que é esse slide, pessoal? Eu quero que vocês votem, né? Em que momento que está a sua empresa? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, né? Então, aí, falando um pouco de dados, a gente está, né? Residente de dados, é onde você só está armazenando seus dados, curiosos por dados, né? Vocês já estão com dados consistentes ali, já trabalhando com algumas análises. Você já tem conhecimentos dos dados, né? Já está pegando os dados para ter conhecimentos, tirando insights, né? Ou vocês estão com uma empresa orientada a dados, né? Trabalhando com estratégia, né? Vão respondendo aí, depois a gente mostra o resultado lá no final, ok? Beleza? Vou deixar o enquete aí, então eu vou passar já para começar a aula. Vamos lá, vamos lá. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a aula explicando um pouco sobre a história dos dados, tá? Primeiro eu vou falar muito sobre armazenamento e vou trazer alguns cases, vou trazer bastante cases dessa vez, vou dar exemplos, tá? Então, para quem está começando na área de dados, ou para quem já até trabalha, eu acho super importante saber um pouco da história, né? E a história que está na tela, eu vou dizer que eu vou chamar essa parte de época raiz. E por que raiz, né? Eu estou falando ali entre os anos 2000 a 2010, tá? Então, é importante saber o dado, até para você pensar depois como vai fazer, eu acho que é super importante. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco, né? Então, nesse momento, né, os dados ali passou por fases de transação significativa, né, devido ao avanço tecnológico, enfim. Então, começou a surgir o data warehousing, né? Então, durante esse período, os armazéns de dados ali eram amplamente utilizados por tecnologia como a Oracle, né, o DB2 da IBM, né, o Microsoft SQL Server, né? Eu já estou falando aí nome de bancos aí que todo mundo conhece, estão mais familiarizados, né? Então, eles eram as principais ferramentas para vocês consolidar grande volume de dados, né? E é legal que, assim, era feito de uma forma estruturada, eram dados estruturados, basicamente, né? Era bem simples, né? Veio a parte dos sistemas relacionais, né? Que eram bancos de dados relacionais, onde dominava o mercado, com uma abordagem que utilizava tabelas estruturadas, né? E SQL, né? A gente nem falava de Python, apesar de Python já existir nessa época, mas ninguém falava de Python ainda para fazer análise de dados ou trabalhar com dados nessa escala, né? Tínhamos hardware de alta performance, e esse hardware de alta performance era interessante, né, que veio do on-premise ali, né? Então havia uma dependência de hardware dedicado, né, e caro, né? E por que caro? Porque eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas falando de escalonar, né, de, poxa, quando você precisava aumentar o espaço em disco, essas coisas, então era bem punk, né? E muitas vezes envolvendo servidores de grande capacidade, né? Os famosos data centers internos ali,
né? Muitas empresas tinham sua sala cofre ali com servidores funcionando, enfim. Era uma época bem hard mesmo, mas pra época Servidor era debaixo muito da legal. escada. Ah, alguém falou alguma coisa? Não? Não, foi Não. eu, desculpa. Ah, beleza, Instalei, instalei vou muito, tocar aqui. instalei muito sistema de servidor debaixo das escadas por aí. Ah, você tava com saudade dessa época, né? Não, É, eu sei da saudade. pegava Pegava disquete, disquete. CD, ia debaixo lá no cliente instalar sistema, Não, rapaz. é que ninguém falou do anão que ficava dentro do servidor, né? Trocando os discos lá, né? Enfim, parte aí ninguém fala. E a gente nem pode falar muito, senão denuncia a idade, né? Mas vamos lá. Tem a parte do ETL, né? Então, assim, os processos de extração e transformação e carregamento, falei bastante na aula passada, eram cruciais e feitos, cara, assim, eram feitos na mão, né? Muitas vezes por SQL, né? Linguagem SQL, e havia alguns sistemas, né? Eu acho que dos sistemas mais conhecidos, até trouxe aqui no texto, que é o Microsoft SIS, né? Que é o SQL Server Integration Services. Cara, assim, muitas empresas até hoje utilizam o SIS, tá? E vou trazer um case aí do SIS que me ajudou uma vez. Uma certa vez eu tinha um banco de dados muito antigo, né? Peraí, deixa eu ver se era antigo ou era moderno. Minto, eu tinha um banco de dados muito mais moderno, como eu recebi de backup, e eu precisava gravar um monte de informação num banco de dados mais antigo, né? E, cara, eu não conseguia subir o backup, tava dando vários problemas. Aí eu falei, quer saber? Vou usar o SIS. Então, através do SIS, eu integrei os dois bancos, fiz um tráfego de dados ali, um ETL, funcionou perfeitamente, cara, me salvou, né? Então, o Microsoft SIS é muito usado e muitas empresas usam até hoje para ETL, tá? Aí depois, mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre alguns programas novos aí, né? Pô, uma curiosidade aí sobre ETL é que em 2004 nasceu um programa chamado Pentaho, tá? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Quem não ouviu falar, qual era a ideia do Pentaho? O objetivo era criar uma solução de BI, né? De código aberto. A ideia era assim, era oferecer uma alternativa acessível, né, às ferramentas de BI tradicionais da época para fazer ETL. E era uma ferramenta grátis, né? Então, assim, não, ela muito boa. Muitas empresas usam até hoje, tá? Muito forte. Só que o Pentaho descontinuou. Já há um tempo que não tem mais atualização, mas é uma excelente ferramenta. Depois pesquisem aí, vocês vão gostar. Para quem está começando, eu acho que é uma ferramenta bem legal para aprender, tá? Mas depois a gente pode falar mais sobre isso, ou podem me chamar depois também para conversar, me mandem mensagem lá no grupo. Bom, nessa época tínhamos muitas limitações de escalabilidade, né? Então, né, fazendo um link aí com hardware de alta performance, né? Que escalar sistema de armazenamento era um desafio, né? Os armazenamento baseado em cluster ainda estava em desenvolvimento, né? Nesse período, né? Então, nós tínhamos ferramentas ali como o Hadoop, que começava a ganhar uma atenção especial porque, cara, era uma super ferramenta, né? Para quem não sabe, o Hadoop é um framework de código aberto também, que serve para processar grandes volumes de dados, né? E ali por volta de 2006, ele ficou bem conhecido, né? Pela capacidade de lidar com grandes volumes e paralelizar algumas tarefas assim, de dados. Isso era muito rápido, né? Seguindo o slide, né? A gente já tinha ali o BI, né? O OLAP, né? Que era para pegar processamento analítico online, onde nós começamos a criar painéis ali com real time, algumas coisas desse tipo, né? E por último ali uma consolidação dos dados, né? Havia muito foco em organizar os dados estruturados, né? Dados não estruturados ou semi-estruturados não eram prioridade para a época. Nem a gente nem ouviu falar disso aí na época, tá? Isso aí veio um pouquinho depois, né? Então, esse período, cara, foi legal, foi essencial para quê? Para estabelecer as bases de armazenamento moderno, que a gente chama, né? Como que veio o futuro, né? Então, essa parte da história aí, desses 10 anos, foi legal para poder entender como funcionavam os dados e para que serviam os dados, né? Poxa, estou vendo muito mercado de dados ali, quero trabalhar com dado, o que eu vou fazer, né? Então, na sequência, já veio ali entre 2010 e 2015 a adoção da computação em nuvem. Cara, aí abriu as portas para o mundo, né? Então,
entre 2010 e 2020, 2010 e 2015 ali mais ou menos, as camadas evoluíram muito, né? O crescimento foi absurdo de volume de dados também, né? E a tecnologia, as demandas, então tudo isso foi crescendo muito. Então o que acontece? Nesse ponto nós tivemos a nuvem e armazenamento escalável, cara, aí começou a ficar legal. Então, as plataformas ali como AWS, Azure, Google Cloud, né? Então, começaram a ganhar popularidade. E eu coloquei aqui como escalabilidade e custo-benefício, porque, cara, era muito legal. Pensa assim, em um ambiente on-premise, eu precisava, poxa, eu tô com falta de espaço, eu tinha que comprar um disco. Aí, para comprar um disco, era orçamento, era até chegar o disco, aí tinha que ter alguém para instalar, instalava errado e demorava, isso quando não chegava com problema, enfim, o custo era alto, né? E com o armazenamento em nuvem sendo escalável, cara, com um clique você aumentou ali o armazenamento, beleza, a fatura vai chegar, mas você aumentou muito rápido. E eu não estou falando só de armazenamento, mas também de cluster, né? Poxa, eu preciso aumentar meu processador ali, deixar mais rápido, né? Então, cara, era muito rápido, muito prático, você paga pelo que você usa, né? Então, começou a ganhar notoriedade aí para a área de dados. Então, quem trabalhava com dados, cara, nuvem, realmente eu acho que foi uma grande evolução da época de dados, né? Hoje, quem não trabalha com nuvem, e assim, tem bastante gente que não trabalha com nuvem, eu acredito que no futuro aí vai, em algum momento, precisar ir para nuvem, não tem como, tá? Hoje está muito, muito prático, né? Bom, passamos até os sistemas distribuídos, né? Mais uma vez falando ali do Hadoop e do MapReduce, né? Que foram amplamente utilizados para poder lidar com a volumetria de dados, né? E o MapReduce ele é um modelo de processamento que divide tarefas em tipo assim, grandes tarefas em menores partes, né? Para distribuir no nós do cluster. Então, o que isso quer dizer? É como se eu paralelizasse uma demanda, né? É como se eu separasse uma demanda em várias demandas e ele conseguisse segmentar isso e trabalhar de forma mais escalável e rápida, né? Isso assim, estou pincelando bem por alto, né? Que não é bem o foco, mas enfim. Na sequência, nós tivemos ali os dados não estruturados, né? Então, com a evolução dos dados, né? Com a evolução, e não vou só falar dos dados, mas da ciência de dados, e para que eu quero usar o dado, quais são as análises que eu vou fazer, os novos departamentos que passaram a usar dados. E por que eu falo isso? Que é bem legal, que assim, ó, é, antigamente, quando a gente falava de dados, eu estou falando ali na época de, né, na década de 2000, pô, a primeira coisa que falava de dado, eu já pensava em TI, entendeu? Ah, TI, TI. Cara, hoje não. Eu vou falar aí que em 2010 para frente, quando você falar de dado, a gente já está falando do marketing, a gente está falando do CRM, a gente está falando do comercial, a gente está falando de RH, a gente está falando de supply. E eu não vejo hoje nenhuma área de uma empresa sem dado. Sem dado, não vejo, sabe, não consigo ver, tá? Eu lembro que, cara, é só um plus, até não faz muito parte disso, mas é que me veio na memória agora, na década de 90 ali, entre 95 e 2000, eu lembro, eu trabalhava numa escola de informática e teve um caso interessante. Eu lembro de ter lido no jornal naquela época que era o seguinte, precisa-se de gari, anunciava no jornal as vagas, né? Então era precisa de gari com conhecimento básico em informática. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, caramba, meu, gari com conhecimento básico em informática, mas que sentido, né? Pois é, porque naquela época começou a virar aquela chavinha da pessoa não receber mais o pagamento dentro de um envelope cheio de dinheiro. A ideia era que a empresa já começasse a pagar as pessoas via transferência bancária. Então, o que eles queriam? Que as pessoas já soubessem lá no caixa eletrônico que minimamente saber operar um caixa eletrônico. E na época tinha esse anúncio que me chamou bastante a atenção, né? E onde se aplica aí, falando de dados e áreas, né? Porque com esse processo de dados não estruturados, eu estou começando a gravar o que nos bancos de dados? Eu estou começando a gravar armazenamento de áudio, armazenamento de vídeo, armazenamento de imagem, entendeu? Então, eram coisas que antes dessa época ninguém ouviu falar. Poxa, assim, na década de 90 ali na década de 2000 falasse de dados não estruturados, o pessoal ia dar uma surtada, né? De falar, como assim gravar um vídeo no banco de dados, né? Então, aí alguns programas começaram a crescer e ganhar visibilidade, né? O Cassandra, MongoDB, que são os famosos NoSQL, né?
E isso tudo, o que acarretou, né? Então, toda essa evolução, ela abriu frente para quê? Para uma camada que a gente ouve falar muito, que é o data lake, né? Que são os primeiros data lakes ali foram surgindo, né? Que são os grandes volumes de dados ali, a nossa lagoa de dados. Então, nesse momento aí foi crucial para a evolução dos dados, tá? E aí, nesse momento que a gente começou a organizar os dados, pensar de maneira diferente, né? Pensar em, pô, para que que eu vou usar o dado? E é uma pergunta hoje que se você tem que se fazer. Na hora que você estiver montando um relatório, pô, mas para que que eu quero esse dado? O que que esse dado vai, né? O que vai agregar de valor, né? Talvez é uma pergunta bem interessante aí para se fazer, né? Então, agora a gente já começa a chegar na nossa era mais, né? Era da inteligência artificial e do Big Data, né? A área que todo mundo acha legal, né? Que tem o quê? Então, basicamente, a gente começa, né, resumindo essa era, né? Temos a integração avançada, então a gente começou a ter sistemas de dados que começam a integrar com BI, Big Data, inteligência artificial, para você ter o quê? Insights mais profundos, né? Então você começa a fazer ali um aprofundamento dos dados, né? As camadas de dados em tempo real, né? Vou falar de novo sobre frameworks, né? Tipo Apache, o Kafka, as possibilidades de análise de processamento de dados em tempo real. Isso é muito legal para alguns setores é de extrema importância, né? Os data lakes consolidados, né? Que tornaram assim fundamentais, né? Atuando como repositórios de dados estruturados e semi-estruturados e não estruturados. Tô até lendo ali, que é a parte da grande lagoa ali onde você começa a coletar os dados. E aí tem por último, que é o Data Fabric, né? Que não é o Microsoft Fabric que a gente está olhando hoje, tá? Não é isso. Isso aí é o Data Fabric, né? O Fabric, ele era uma abordagem tecnicamente moderna para a época que ele pega dados e cria como se fosse uma malha, integrando ali, integrada e simplificada, né, que eu gosto de falar, para conectar dados diferentes de diversas fontes e ambientes, tá? Então, existia um termo ali de data fabric que é pouco usado, tá? Então, ele utiliza tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, e machine learning, para poder automatizar a integração da análise de dados, tá? Era uma época bem interessante aí, mas isso foi bem no começo, tá? E aí, avançando aí um pouquinho, nós chegamos na nossa era de ouro aí dos dados, né? Que é falar um pouco sobre o data mesh, né? Então, assim, a gente tem ali a nossa convergência, automação, né? Deixa até um exemplo, né? Então, temos uma introdução de arquitetura descentralizada, com foco em dados, né? Permitindo escalabilidade. Temos a IA e a automação de dados, né? Poxa, isso hoje faz uma diferença enorme quando você está montando ali uma análise de dados, tá? Só que fazendo o link da aula anterior, lembra que eu falei, cara, você precisa ter uma estrutura para isso, né? Quando a gente fala muito de IA, e até vai ser falado um pouco mais lá na frente, não é simplesmente conectar nos seus dados não estruturados e tá tudo certo. Você tem todo um trabalho ali por trás para poder estar funcionando, né? Ah, um exemplo aqui é o armazenamento e processamento inteligente, né? E aí que começa a ficar gostosa a coisa, né? Quando a gente fala de tecnologias como Snowflake e Databricks, tá? Que lideram aí hoje inovações em data warehouse, machine learning, inteligência artificiais, camada medalhão, que eu vou falar já já nos próximos slides, né? Então, olha como eu já estou trazendo um monte de nome de programa. E o interessante é que, assim, não tem como falar disso tudo sem falar de uma coisa que a gente não ouvia falar tanto no passado, que era o investimento em ferramentas de segurança para proteger seus dados sensíveis, né? Então, hoje, com a LGPD, a gente está olhando muito para a criptografia de dados, né? Mascaramento de dados, tá? E isso, tanto a Snowflake quanto a Databricks tem ferramentas muito boas lá dentro que funcionam para isso, né? E, né, enfim, e você tem aquela capacidade de trabalhar multi-cloud, né? E que é o mais legal ainda. Então, você pode ter hoje a sua stack de dados ali, toda funcionando multi-cloud. Você pode ter uma parte na AWS, uma parte na Azure, enfim, na Google Cloud. Você pode ter on-premise, e tudo isso está conectado e centralizando em um só lugar, né? Cara, isso é muito legal, né? Essa parte de dados está evoluindo bastante, tá? Bom, seguindo aqui, eu queria falar um pouco sobre as camadas medalhão, e aí é o que eu vou discutir já já, porque esse tema vai ser um pouco mais a fundo,
né? Então, o que que é essa camada medalhão? Vamos lá. Basicamente, é um conceito, e esse é interessante, ele foi criado e popularizado pela Databricks, tá? Então, elas são usadas, como lendo aqui, né? Usadas principalmente em arquiteturas de dados para organizar, estruturar e refinar dados em um fluxo contínuo, né? A ideia por trás da camada medalhão é dividir o processamento em etapas claras, permitindo a melhor qualidade. Bom, cara, traduzindo, né? Então, você começa a criar um tipo de camada. Eu acho que até o próximo slide vai explicar melhor, que é onde eu vou estar ficando mais tempo explicando. Vamos lá. Então, o que que eu quero dizer aqui sobre camada medalhão? Só, sei lá aqui. O, pronto. A camada medalhão, basicamente, ela é dividida nessas três camadas: bronze, silver e gold. Ah, mas eu preciso usar esse nome? Não, cara, pensa assim, ele é um conceito, não é uma regra, tá? É um conceito. Eu já vi empresas adotarem outros nomes, tipo camada Hall, Trusted e Refined. Eu já vi empresas criarem apenas duas camadas e apelidarem do nome que elas desejaram colocar, tá? Então, assim, é um conceito, tá? Pensa nisso como um norte, tá? Então, o- como que funciona ali por trás do código? Vamos lá. Então, pensa o seguinte: você tem ali a sua leitura de dados, né? Você tem as suas fontes de dados, onde é armazenado na camada bronze, né? Então, vou só para passar para o próximo slide, que eu acho que vai ser mais legal de explicar ainda. Então, vamos lá. Camada bronze contém dados brutos, semi-estruturados. E esses dados são armazenados assim, extremamente como são recebidos, sem transformações significativas. O objetivo é atuar como uma base inicial, coleta de dados, garantindo que todas as informações sejam disponíveis para auditoria ou recuperação futura. Vamos falar um pouco da bronze. Então, o que seria essa camada bronze? Tá? E vamos lá. É conceito, não é regra, tá? Eu vou trazer algum exemplo de algumas empresas que já adotaram a camada bronze. Pensa o seguinte. Vou voltar no slide anterior e ficar indo e vindo, tá? Para ficar mais fácil. Então, você tem ali, primeiro, as suas fontes de dados. Então, o que pode ser as suas fontes de dados? As suas fontes de dados pode ser o seu ERP, né? Sei lá, Proteus, Sankhya, SAP, enfim. Você tem planilha, você tem dados de mídia social, você tem várias coisas. Então, isso tudo junta e coloca na bronze. É como se a bronze fosse o grande repositório. Vamos fazer um comparativo, que eu nem sei se dá para fazer esse comparativo. Imagina que ele seria, é como se ele fosse um grande data lake, mas não é, tá? Então, para quem conhece, vai torcer o nariz aí e falar, não, mas não é, é outra coisa. Mas, enfim, para simplificar a explicação. Imagine que a camada bronze é onde você está gravando os dados de acordo com como você tira do sistema. Tá? E aí, por que eu gosto de falar muito que é conceito, cada lugar tem uma regra? Tá. Já tive cliente que fez o seguinte: ele queria que na camada bronze eu gravasse todo dia as mesmas informações de venda. Então, por exemplo, pensa num varejo, eu tenho um supermercado e o supermercado está vendendo. Então, tudo que está vendendo está registrando no RP. Vamos seguir essa linha de raciocínio. Beleza. Vamos supor que, vou falar de Proteus, mas pode ser qualquer um, tá? Então, eu tenho lá um PDV lá, tá vendendo, tá registrando o Proteus, lá no Proteus eu tenho as tabelas. E aí eu tenho um pipeline que vai coletar os dados da minha produção e gravar na bronze. Beleza. Então, tem gente que prefere fazer assim: eu quero armazenar 10 dias de dados na minha bronze. Então, todo dia eu expurgo o 11º dia e adiciono mais um dia. Então, sempre eu vou ter ali meus 10 dias. Tem algumas empresas que preferem fazer o seguinte: eu preciso que todo dia eu faça uma carga incremental na minha bronze, entendeu? Porque não alterna nada do passado e eu estou sempre armazenando os dados. Mas lembrando que assim, ó, é um Ctrl+C, Ctrl+V da base de produção, basicamente falando, tá? Absurdamente falando, tá? Ou seja, eu não tenho transformação, eu não tenho cálculo, eu não tenho nada. Do jeito que o dado nasce, ele é gravado também na bronze. Quase que um espelho do banco de produção, mas ali eu vou ter, por exemplo, eu posso dividir por camadas, né?
lá dentro, onde eu criaria um catálogo de dados, onde eu posso nomear esse catálogo falando de qual é a fonte, né? Ah, essa fonte aqui é Proteus, essa fonte aqui é Sank, essa fonte é planilha, essa fonte vem do SharePoint, por exemplo, alguém disponibilizou planilha lá, eu tenho um integrador que pega a planilha e lê e grava lá na minha Bronze, entendeu? Acontece que tudo ali vai estar gravado como se fosse um banco de dados, tá? Então, este é o conceito de gravar na Bronze. Beleza. Então, tranquilo até aí, né, pessoal? Bronze é isso. É a grande fatia ali de dados, né? E trazendo outro case, né? Em alguns casos, eu já vi funcionar assim. O cliente precisava que a Bronze tivesse só o dado D-1. Acabou. Ele não precisava dar dado de tempo real, ele só precisava do dado D-1, então ele não mantinha o histórico lá na Bronze. Ele só gravava o D-1 para que o pipeline que tirasse da Bronze e passasse para Silver fizesse o tratamento. Então, basicamente, era o D-1. Então, assim, eu acredito que isso depende muito do conceito da empresa, tá? E mais para frente, eu vou voltar a falar de Data Warehouse e vou comparar com essas camadas e vou falar também sobre a maturidade de como usar esses dados, tá bom? Isso a gente já vai falar logo logo, que é um outro passo fundamental para quem está começando, tá? Mas vamos lá. Bom, então o conceito de bronze ficou claro, né? Vamos passar aqui agora para o conceito de silver. Então, o que que é a silver? A silver contém os dados limpos e estruturados, né? As transformações começam nessa camada para melhorar a qualidade e eliminar as inconsistências. O objetivo, tornar os dados prontos para análise básicas, né, e com base em transformações adicionais, né? Eu até coloquei aqui o exemplo, né? Dados com duplicadas removidas, colunas organizadas, valores ausentes, preenchidos, enfim. Então, voltando aqui para minha slide anterior, camada silver. Vamos pensar assim, ó, seguindo a linha de raciocínio que eu estava falando do mercadinho. Então, você tem o mercado, vendeu, grava na bronze. Tá, quando eu gravar na bronze, que eu falei que era um Ctrl+C, Ctrl+V do banco, lá eu vou usar o nome da coluna que está no banco. Por exemplo, sei lá, quem nunca pegou um dado com um nome esquisito, né? Tem uma coluna lá chamada SA10, não sei o quê, A1, não sei o quê. Então, assim, vai ter só um código, tá? Se você olhar lá na documentação do programa, falar, esse campo significa o nome do cliente, tá bom. Quando eu chego na Silver, eu dou um alias para cada campo. Ou seja, o que está na Silver, imagina que eu tenho lá na Bronze a minha camada de cliente, minha tabela de cliente gravada. E quando chega na Silver, como é que vai estar essa tabela? Ela vai estar removido os duplicados, ela vai estar talvez modelada. Então eu vou ter um padrão de data, por exemplo, né? Lá na Bronze eu tenho várias fontes, então eu tenho vários tipos de data. Então, tem a data de nascimento, a data, sei lá, de cadastro. Só que aí eu tenho esses dados numa planilha, eu tenho esses dados no RP, eu tenho esses dados que veio da rede social, e cada um veio num formato diferente. Então, para passar da bronze para silver, eu faço uma modelagem desses dados e gravo na silver tudo no padrão que foi determinado. Né? Ah, mas qual padrão? Cara, não existe certo ou errado. O padrão é o padrão que a gente vai usar na sua empresa, tá? Cada caso é um caso, tá? O ponto é explicar mais sobre o conceito, tá? É, enfim, grava ali, todo normalizado. Aí vem o nome das colunas. Então, eu vou ter ali o nome das colunas. Por exemplo, falando da dimensão de clientes, eu posso ter código do cliente, nome do cliente, endereço, CEP, CPF, e-mail, né? Então, eu vou ter uma tabela mais intuitiva, diferente da tabela do RP. Eu vou ter os dados estruturados, né? Eu vou ter um dado totalmente organizado e prontinho para passar para Gold. E eu já vou falar da Gold. E em alguns casos, quando eu tiro da bronze para silver, eu já faço join com algumas tabelas e já transformo em uma tabela única. Vou criar um exemplo aleatório, falando de cliente. Vamos supor que lá na bronze eu tenho uma camada, uma tabela com o nome do cliente e uma tabela com o endereço do cliente. Aí na silver eu já consolido e transformo numa tabela só, tá? Mas, lembrando que isso é conceito, não é regra. Pode ser que no modelo de negócio eu não preciso fazer esse join. Esse join eu vou fazer na Gold, não na Silver, tá, pessoal? Vamos lá.
Então, no momento Silver, eu estou organizando e estruturando. Quem vai usar a minha Silver, né? Quem normalmente usa a Silver é o meu time de desenvolvimento, tá? É o pessoal que vai desenvolver um painel, por exemplo, ou pode usar Gold. O pessoal que vai trabalhar com outros tipos de análise, tá? E aí eu posso começar agora, nesse momento entre bronze e silver, já criar o meu processo de governança, tá? Que é de extrema importância. Então, por exemplo, eu posso já vir ali e falar o seguinte: cara, ninguém acessa a bronze. A bronze ela é restrita só para o pessoal que trabalha com banco de dados, por exemplo, ou time de analytics, beleza. Ah, a Gold. Aí também tem, eu já trabalhei em lugares que faz o seguinte, cara, a Gold ninguém pode acessar. O único usuário que acessa a Gold é quem? É o usuário que conecta nos painéis, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um Power BI conectado na Gold. Então, ninguém mexe na Gold, né? Por quê? A pessoa tinha medo que alguém fosse lá, dropasse uma view, uma tabela, e aí o painel para de funcionar, né? Então tinha acesso só de leitura na Silver, uma série de coisas. Mas daí você já começa a organizar os seus dados de forma melhor, né? No próximo slide, vamos falar da Gold. E a Gold, eu vou trazer ela como um tema polêmico, e aí vocês já vão entender por que o tema polêmico. Já, já. Bom, a Gold ela contém os dados refinados, agregados, geralmente projetados para consumo final nos painéis, né, nos dashboards, ou em relatórios, modelo de machine learning, né? O objetivo seria o seguinte: facilitar a tomada de decisão, né? Fornecendo dados altamente acessíveis e otimizados para análise. Então, ali eu já tenho os dados que o meu painel vai conectar, né? Então, o que eu posso criar na minha tabela Gold, né? Então, voltando no slide anterior, o que eu posso criar na minha tabela Gold, ou na minha camada Gold? Eu posso criar o seguinte. Aí sim, eu já começo a criar joins com as tabelas da Silver, né? Ou seja, relacionamentos, onde eu vou transformar uma tabela só. Eu posso criar um modelo, vou chamar o modelo Star Schema, né? Que era um modelo onde eu tenho fatos e dimensões, o que facilita na hora de conectar num DataVis. Vou falar isso na última aula, é bem legal, né? Eu posso ter views, e aí que entra a parte polêmica, tá? Que é, cara, usar view na Gold, meu, isso é uma baita polêmica, porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta, e vou falar mais já já. Então eu posso ter os dados, a ideia é ter os dados extremamente refinados, agregados. Então ali, na Gold, é onde eu vou estar mantendo o quê? A minha regra de negócio, né? Ah, quem nunca passou por um problema onde eu vou ter uma reunião de faturamento lá na empresa. Beleza, então tem o conselho, cada diretoria vai explicar o faturamento. Aí chega lá, cada um mostra um faturamento diferente, ninguém tem o faturamento certo, porque todo mundo coletou os dados lá no RP, virou aquela bagunça de dados, não teve governança, todo mundo tem acesso aos e-mails, ao CPF. Então a Gold, pessoal, para quem tem esse problema, ela normaliza isso. Ou seja, colocando as regras de negócio na Gold, não importa quem vai fazer a análise, sempre vão chegar no mesmo número, tá? Que é uma forma fundamental hoje e garanto, é uma das principais, um dos principais problemas das empresas hoje, é ter esse dado bem estruturado, né? Então, ele estando bem documentado, com as regras de negócio tudo certinho, meu, não tem erro. É o melhor lugar para armazenar, tá? E eu vou falar da polêmica agora, já já, né? Então, subindo aí, né, descendo ali os slides, vamos lá. Essa é a parte que é polêmica. Viu na camada Gold. Então, caramba, eu uso ou não uso? Eu devo usar ou não devo usar? E eu vou comparar um pouco com os data warehouses, tá? Da vida também. Bom, vamos lá, pessoal. É sim possível usar views na camada Gold, né? E em muitos casos pode considerar até uma boa prática, tá? Então, eu vou trazer alguns cases aqui que talvez facilita e abre a mente de quem já está pensando em migrar para uma camada Gold, tá? Bom, vamos lá. Quando usar views na camada Gold? Bom, facilidade de acesso aos dados. Então, para quem agora subindo um pouco o nível, né? Para quem já está acostumado com banco de dados e tudo mais, falando das views, né? Ela pode simplificar uma consulta de dados refinados, né? Encapsulando a lógica e a agregação dos cálculos mais complexos. Então, qual é legal? Eu posso colocar minhas regras de negócio, por exemplo. Como que compõe o faturamento na tua empresa?
Cara, o faturamento da minha empresa, ele é faturamento bruto menos o custo, entendeu? Ah, menos não sei o quê. Aí eu formei a margem, eu formei o faturamento. Então, essas regras, esses cálculos, dá para colocar dentro da view, né? Fica muito mais fácil. E qual é a outra facilidade? Poxa, cara, eu preciso adicionar um campo. Muito simples. Você abre o código da view, adicionou. Ah, eu preciso excluir um campo. Você não precisa nem excluir, você comenta dentro do código da view, você eu preciso. Era número, cara. Agora, de número, eu vou precisar colocar texto também. Então, ele vai ter que ser um varchar ali. Não pode ser mais um float ou um number. Então, eu vou lá e só mudo ali a arquitetura. Não preciso dar um alter table, fazer essas coisas, né? Então, a facilidade de manutenção é muito prático, né? Igual eu coloquei, né? Que as views ajudam a garantir a consistência e fornecer uma estrutura é uma estrutura fixa de consulta, mas flexível para você trabalhar com elas, né? Cara, é muito prático, né? Eu posso adicionar um case when ali, adicionar um if, dependendo da linguagem. Então, isso facilita muito como usar uma view na Gold, né? E o desempenho. Quando é uma view mais simples, o desempenho é muito bom, né? Para trabalhar com os dados, ali, a configuração, beleza. E a flexibilidade, por último, ali, que permite uma lógica, né, que facilita a adaptação conforme a necessidade do negócio. E principalmente em negócio que ainda está crescendo, né? Vou até ser absurdamente falar assim, o negócio está começando, mas eu preciso ter meus dados funcionando. Cara, a flexibilidade de trabalhar com uma view é muito bom, né? Mas quais são os cuidados que a gente precisa ter? E por que que eu vou trazer esses dois lados? Para você pôr na balança e pensar aí, poxa, na minha empresa, eu preciso ter uma view ou eu preciso ter uma tabela física, né? E aonde que entra esse ponto, né? Complexidade. Quando as views são muito complexas, quando há muitos relacionamentos dentro da view, né, ou muitos joins, aí você começa a ter problemas. As consultas começam a ficar mais lentas, né? Isso aí não é boas práticas, né? A view ela tem que ser um pouco mais simples para funcionar bem, né? Então, as dependências, né? Dependências excessivas em views podem dificultar a manutenção a longo prazo, né? E lembrando que, bom, para quem aí já trabalha com banco, sabe que se fizer um join ali com uma perninha errada, você pode ter dados a mais ou a menos, então tem que prestar muita atenção nesse ponto, né? E, claro, volume de dados. Cara, quando você trabalha com uma alta volumetria de dados, uma view não é uma boa prática, tá? Para esse ponto de estar trabalhando na camada Gold e tal, talvez é válido você criar uma view materializada, dependendo do banco que você está usando, ou uma tabela física mesmo, tá? Quando eu recomendo uma tabela física? Poxa, quando você tem uma maturidade dos seus dados, que eu vou falar no próximo slide, vale uma tabela física, né? Por que eu falo de maturidade? Porque você não vai estar mais alterando toda hora. Quando você está em fase de construção e você não tem a maturidade, cara, toda hora você vai estar alterando, você vai estar desenvolvendo ali, mudando as coisas, mas depois disso, você não vai mudar, ele vai funcionar, a esteira tem que funcionar, tá? E nesse momento, talvez valha a pena você ter uma camada de tabelas na Gold, né? E seja ela no modelo dimensional, onde você tem fato e dimensão, ou seja no modelo de cubo, né? E aí eu coloquei alguns pontos de boas práticas, né? Que utilizar views materializadas, que eu acabei de falar, né? Quando possível, né? Para melhorar o desempenho em cenários de alto número de consultas. Monitorar regularmente o desempenho das queries, né? Isso é fundamental, tá? Eu sempre recomendo, tá? Isso a gente pode até falar depois, né? Quem quiser uma mentoria sobre isso, é o seguinte. Além das três camadas, eu sempre falo para a gente criar uma quarta camada de observabilidade. O que é essa camada? É para garantir como que seus dados estão funcionando. Porque, beleza, você foi lá, construiu, deu play, está funcionando, só que você tem que garantir que a roda vai continuar girando, né? Então, para você ter essa garantia, você tem que estar monitorando, tá? Então, o monitoramento de dados é fundamental. Então, você tem que saber que seu pipeline rodou, você tem que saber que seu dado chegou íntegro, saiu íntegro de uma ponta e chegou íntegro na outra ponta. Você tem que ter uma visibilidade de quando alguém fez alguma coisa errada. Vou dar um exemplo de coisa errada. Eu já peguei casos de o seguinte: pensa no final de semana, beleza, a loja está funcionando, seu varejo está funcionando top, né? Você está na sua casa e não está monitorando seus dados.
E aí, o que aconteceu? O cara chegou com um produto lá na sua loja e falou assim: cara, comprei o produto errado. Eu quero devolver esse produto. Aí ele, tudo bem, vou devolver. Quanto custa? R$ 100? Ah, tá bom. Vou lançar aqui no sistema. Aí, lógico, né? Você já tem um stack moderno de dados, você já tem inclusive um leitor de código de barra. O que que o cara faz? Deixou o cursor piscando no item quantidade, escaneou o código de barra, certo? Beleza? E deu a entrada como devolução. Só que quantos produtos ele devolveu? Cara, alguém já viu quantos números tem no código de barra? Aquele número enorme, multiplicado pelo valor. E aí, do nada, você descobre que o seu faturamento no domingo ficou negativo, porque o cara fez uma entrada de dados errado. Então, se você está monitorando, se você tem ali um pipeline, um monitoramento bem feito, na hora você já pegou esse dado, já subiu um alerta ali no seu celular, e você dá tempo de cancelar a nota, de dar um rollback aí nessa operação, tá? E isso, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Colocar o item como quantidade, escanear código de barra é o que mais eu vejo de erro, tá? Então, é normal, né? Então, cara, tem que monitorar com uma certa frequência, né? Vamos lá. Outra boa prática, documentar claramente a lógica, né, implementada nas views para facilitar a manutenção e entendimento. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: programa de um jeito que amanhã, se ninguém do time tiver, qualquer pessoa vai conseguir chegar, pôr a mão e dar continuidade, né? Ou seja, é outro problema que eu vejo muito nas empresas, tá? Falta de documentação. E é bem comum, tá? Porque, gente, vamos tirar o crachá agora rapidinho e falar específico com a galera de TI. Gente, a gente sabe que a vida é uma pastelaria, né? Não adianta, cara. Você tem que ali, tá, entregou, 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 tá rápido, não dá tempo de documentar, mas precisa criar esse hábito da documentação. Então, tenho documentado. Bom, não quero puxar sardinha para o Databricks, tá? Não falei que fosse agnóstico, mas o Databricks tem uma funcionalidade legal que é de autodocumentar. Então, é muito legal foi funcionando, né? A própria IA do Databricks faz uma documentação dos campos e a linhagem de dados. Então, isso é bem bacana, tá? Quem tiver a oportunidade de trabalhar com Databricks, façam esse teste, é bem legal ver funcionando, tá? Bom, beleza? Então, passando aqui para o nosso próximo slide, que agora vem uma coisa legal. Bom, ah, e o que são as tabelas dimensionais? Eu falei um pouco sobre tabela dimensional, falei de como usar. Bom, na camada Gold, né, as dimensões, elas têm um papel, assim, essencial, né, de disponibilização de dados refinados, né? Basicamente, eu tenho ali uma fato, que seria um faturamento, né, onde eu tenho todos os dados de faturamento. Estou tentando resumir bem o conceito, né, da dimensão. Então, o que que é a fato? Eu tenho uma tabela que só vai ter número. Ela vai ter o código do cliente, o código do fornecedor, o código do cupom fiscal, falando de vendas, tá? De varejo. Eu tenho talvez os códigos de grupo, subgrupo, né? Beleza. E aí depois eu vou ter tabelas dimensionais. Então pensa dimensão, o que seria dimensão? Pensa que seria tudo que é cadastro. Tudo que é cadastro é uma dimensão. Então, cadastro de cliente é uma dimensão de cliente. Cadastro de fornecedor vai ser a dimensão de fornecedor. Eu posso ter uma tabela de depara de família, grupo, subgrupo, sabe? Tipo um mercadológico do produto. Então, cada ali vai ser uma dimensão. E essas dimensões, eu relaciono elas lá no meu DataVis. Seria o melhor caminho para se relacionar no DataVis, né? Então, eu já montaria na Gold dessa forma, tá? Mas existe um outro conceito que é o seguinte, que é o conceito de Data Warehouse, que é um pouco diferente, eu não preciso usar essas camadas, né? Então, o que é o Data Warehouse? Basicamente, é um grande, bom, o próprio nome já diz, né? É um armazém de dados, onde eu vou armazenando ali os dados, e eu posso sim armazenar de forma dimensional. Eu posso ter um armazém chamado fato faturamento, fato alguma coisa, está armazenando, e embaixo está armazenando ali as minhas camadas de dimensão. Então, repara que nesse momento eu não estou usando a minha camada bronze, silver e gold. Eu estou fazendo isso diretamente, por exemplo, num banco de dados, tá? Então, em que momento que eu vou fazer isso? Em que momento? Bom, vamos lá. O Data Warehouse, ele é muito mais simples de começar.
Tá? Vamos pensar que a pessoa, o cliente, ele não tem dados estruturados, está lá tudo no RP, está querendo começar agora uma esteira de dados. Ah, mas eu queria começar, nada impede de começar na camada medalhão, tá? Usando aí bronze, fato. Mas eu vou falar por experiência, tá? Mas cada um pensa de uma forma, tá? Então, eu vou falar de experiência. O que que seria ideal? É você ter a maturidade dos seus dados. Então, o que que é ter a maturidade? Vamos imaginar, vamos falar de Data House primeiro. Então, igual eu falei, ela é muito mais simples de começar, especialmente para empresas que a volumetria de dados é pequena. É uma estrutura de dados mais rígida, mas ela é mais organizada e com foco em consultas estruturadas e performance. Ou seja, é um pouco mais simples para você estar dando as consultas, tá? E é uma excelente escolha para quem? Para quem, porque o foco inicial seja só pegar os dados, transformar e jogar no painel, tá? Sem contar que é o seguinte, é uma estrutura que eu vou chamar de baixo custo, por quê? Porque com pouco conhecimento, você já agrega valor. E o que é agregar valor? Né? Principalmente para a área de dados aí, e o time de BI que está nos assistindo vai entender. É você conseguir vender essa ideia para frente, né? É mostrar que tem valor uma área de dados, uma área de BI. Você construir um gráfico e falar, cara, olha, tá gerando valor. Então, com o Data Warehouse, você gera isso muito mais rápido, né? Ou seja, organizou seus dados ali, colocou num Data Warehouse, criou as dimensões, criou a fato, relacionou dentro do DataVis, pronto. Então, assim, com pouco tempo você já está vendo isso. Qual o conselho que eu dou? É um conselho muito pessoal, tá, pessoal? Aí vai de cada um que pensa. É, é rápido para você ganhar a maturidade dos seus dados, tá? Porque pensa o seguinte, e eu já passei por isso, tá? Depois que eu vi funcionando direitinho um data warehouse, onde o dado nascia no RP, passava pelo meu data warehouse e já vinha para o meu DataVis, para construir as camadas bronze, prata e gold, foi muito mais prático e muito mais rápido e deu menos retrabalho. Ah, quer dizer que eu vou chegar lá e já bater o olho e fazer rapidinho? Não, não vai, impossível. Porque você vai falar de nomenclatura, você vai falar de, nossa, relacionamento, tem bastante coisa que você vai ter que pôr ali na teoria antes de pôr em prática. Mas quando você tem a maturidade dos seus dados, saber como que funciona, cara, é muito mais rápido para criar as camadas medalhão, tá? E falando de camada medalhão, o que que você tem ali? Você tem ela é mais adequada quando você já planeja construir uma infraestrutura flexível, né? Escalável a dados, ela é muito mais prática, tá? Mas lembrando que igual eu falei, né? Você tem que ter uma maturidade, né? E faz sentido se você quiser adotar tecnologias mais modernas, né? Um Delta Lake, plugar numa inteligência artificial seria muito melhor, tá? Mas, enfim, vai de cada pessoa, cada cliente, cada empresa vai ver de uma forma diferente, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Que é organização e refinamento, né? Então, na camada Gold, as tabelas dimensionais são criadas a partir dos dados limpos e estruturados nas camadas anteriores, Silver e Bronze. Elas são refinadas, né, para garantir que a esteira continue ali funcionando de forma otimizada para consultas rápidas e análises gerenciais. Beleza, ok. No conceito de data warehouse, eu vou estar fazendo uma consulta numa fato, e aí eu não tenho como fugir, falando que se eu estivesse trabalhando no banco de dados, não tenho como fugir dos joins ali, né? Então, eu penso o seguinte, na camada Gold, eu vou dar um select em uma tabela, se ela não for uma dimensão, ela vai estar trazendo os dados já mais limpo, estruturado, com cálculo, com as regras de negócio. Diferente de estar fazendo esse select num data warehouse, onde você vai precisar montar ali uma query para poder trazer o resultado, né? Ou uma view, né? Conexão de tabelas fato, né, que eu coloquei aqui, funcionam como pontos de referência para dados de armazenamento nas tabelas fato, criando uma estrutura relacional que facilita a análise multidimensional. Em outras palavras, vamos lá. Tem uma coisa que eu achei que é legal, que é o seguinte: você não precisa basicamente na Gold criar uma tabela literal fato e uma tabela dimensão. Essa fato, ela pode ser uma view. Entendeu? Você pode estar melhorando ela ali, principalmente para quem está começando, vai usar muito a view. Para quê? Para poder estar refinando suas regras de negócio, refinando
um flag, por exemplo. E o que que é um flag, né? Por exemplo, imagina que eu tenho lá é, uma margem, tá? Eu tenho um cálculo de margem, e aí eu criei ali na minha view, na minha fato, né? Mas numa view, que é o seguinte, toda vez que deu, sei lá, 30% de margem para cima, aparece como margem ok. Tudo que for para baixo, abaixo da média, abaixo da margem, entendeu? Então, isso aí, quando eu jogo pro DataVis, ele vira um flag. Eu vou falar bastante disso lá na última aula. Então, fica fácil de você começar a modelar isso, né? Quando você está começando. E isso é bem legal. Na última aula, eu vou trazer exemplos práticos mesmo. Então, eu vou ver se eu consigo até trazer um código para explicar isso aí, vai ficar bem legal. Então, nesse momento das views, na camada Gold como fato de dimensão, vai ajudar muito, né? A menos que você tenha extrema maturidade, né? Agora, tem um outro ponto interessante. E é um problema que já aconteceu comigo, tá? Qual a diferença de view para tabela quando você tem que alterar o passado? E esse é um ponto importante, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um cadastro de produto, tá? Eu acho que na aula passada eu falei que eu trabalhei na Pets, né? Eu vou trazer dois exemplos que eu passei lá que foi interessante. Bom, o primeiro era um produto chamado corte de unha, né? Então, o que que era o produto corte de unha? Eu tinha o mesmo produto no centro de estética, que é onde dava banho no cachorro, e eu tinha o mesmo produto na clínica, tá? Que era quando a unha do cachorro encravou, você tinha que ir lá e cortar, então tinha corte de unha. O gênio foi quem cadastrou, né? Colocou os dois nomes iguais, corte de unha. Só que no cadastro do produto, ele tinha, eu tinha duas linhas, né? Dois cadastros, e eu tinha grupos diferentes. Porque um grupo correspondia ao centro de estética e outro grupo correspondia à, à, à clínica. Beleza. Quando eu montava um painel para olhar o faturamento por grupo, eu conseguia ver esse faturamento separado. Quando eu olhava por produto, o que que ele fazia? Ele pegava o faturamento da clínica, unificava com o faturamento do centro estético e distorcia a análise. Aí, beleza. Então, esse aí foi o primeiro problema que a gente teve. Segundo problema. Ah, é só fazer um update no banco. Cara, quando você faz uma modificação direto na tabela lá do seu RP, o que que vai acontecer? Ele vai alterar todo o meu histórico. Tá entendendo? Então pensa o seguinte: vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma tabela fato. Lembra que eu falei que só fica códigos, certo? Então, falando desse corte de unha, eu tenho dois produtos distintos, são dois códigos. Ele tem a mesma descrição, não tem problema, mas são códigos diferentes. Beleza. Agora vamos imaginar que eu estou olhando o faturamento pela descrição do produto. Quando eu entro e altero a descrição do produto e coloco lá, ó, esse daqui é da corte de unha da clínica, esse aqui é o corte de unha do centro de estética, o que vai acontecer quando esse processo integrar lá na minha camada final? Eu vou falar da Gold ou do meu Data House. Como é uma fato e uma dimensão, a dimensão está lendo de uma tabela física. Nesse momento, o que que aconteceu com todo o meu passado? O meu passado mudou. Tá? Então você tem que tomar cuidado com esses pontos na hora de transformar em view. Se for uma tabela física, os dados já estão gravados. E aí a gente tem os dois lados da moeda, né? Quando é uma tabela física, o que eu faço? Eu faço o update do passado, né? Ou não, dali para frente já é uma coisa, dali para trás morreu o assunto, tá? Então, qual é o certo e errado? Cara, não existe o certo e errado. Aí, nesse ponto, não é nem o conceito. Nesse ponto, existe a regra de negócio, tá? E qual é um outro exemplo que eu queria falar sobre regras de negócio? Lá aconteceu um caso interessante, que era o seguinte: eu tinha o CD não vendia. O CD, né, que era o centro de distribuição, recebia um código de loja, ok. E o e-commerce, ele tinha outro código de loja. Em determinado momento, o e-commerce passou a ser faturado de dentro do CD, tá? Então, eu tinha dois códigos para o e-commerce. Eu tinha o código da loja e-commerce e tinha o faturamento do e-commerce que era vinha do CD. E aí, o que que eu tive que fazer? Eu precisei ir na View e colocar um case when lá, né? Então, qual era o meu case when? Era se
O código. Ah, tá, rapidinho, antes de falar do Caseway, só esqueci de uma coisa. Aí, lembra que eu falei, né? O e-commerce passou a ser faturado dentro do meu CD, beleza. Só que o que que eles fizeram depois? Pegaram o código do e-commerce e aproveitaram de uma outra loja de rua, que não tinha nada a ver. Então, se ninguém fala nada, os dados de faturamento começou a virar uma bagunça, né? Então, olha uma facilidade da View. O que que aconteceu? Nós fomos lá na View e colocamos um case aí lá na View. Um if, basicamente. Falou, ó, se o faturamento da loja X for menor ou igual a essa data, retorna esse código de loja. Se for maior, retorna outro código de loja. Então, assim, a View foi muito prático para poder criar essa regra, né? Ah, mas não dá para fazer no Data House se for tabela física? Cara, dá, porque você vai precisar ter uma integração, né? Se for uma tabela física, você vai ter que criar um pipeline que faça esse movimento, né? Se for view, beleza, você está apontando, mas se for tabela física, você tem que tirar os seus dados aqui do Data House, calcular e gravar nas tabelas dimensionais. Então, nesse momento, você tem que ir lá no seu código e fazer essas alterações. Mas aqui na Vue ficou muito mais prático, tá? Então, são alguns exemplos que eu quero trazer para o dia a dia, para você ver o quão fácil é ou não trabalhar com Vue e com tabela física, tá? E por que eu gostei, eu queria trazer essas provocações, né? E linkando aí lá daquele comecinho lá, daquela provocação que eu fiz da votação. Para você entender hoje, para pensar o seguinte, cara, como que eu vou modelar os meus dados daqui para frente? Como que eu vou criar a minha esteira? Tá? Eu estou no melhor momento de usar um Data Warehouse? Eu estou no melhor momento de criar uma tabela medalhão ali, criar uma bronze, uma silver, né? Ah, poxa, eu não tenho nada, mas eu já queria começar com a medalhão. Beleza, dá para fazer. Eu só quis trazer todas essas provocações e falar muito sobre os pós e contras, justamente porque para poder tentar amadurecer a ideia de como usar os dados, tá? E assim, falando dessa maturidade, basicamente é o quê? Falando o link da aula passada, né? É você começar a criar o seu alicerce de dados para você construir as suas outras coisas. Então, ali você vai plugar sua inteligência artificial, você vai plugar seus painéis, né? Então, lembra que eu falei da casa, né? O alicerce sobe, né? Seus relatórios de analytics. Então, isso tudo é para você pensar direitinho como que vai ser feito o alicerce da sua casa, entendeu? Basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês da área da parte de dados, de dimensionais, mas o que eu sempre recomendo, pessoal, me chama, vamos fazer um bate-papo, vamos falar, entender o momento da sua empresa, para saber como tratar os dados, em que momento, o que nós vamos fazer com os dados, tá? Para quê? Para já construir de forma estruturada. Eu acho que o que sai mais caro é ter o retrabalho, né? É você ser o aventureiro que vai tentar fazer e vou fazer com erro e acerto, e esse erro e acerto pode ficar muito mais caro. Ok? Pessoal, era isso. Eu vou passar a palavra agora para o Márcio, que vai apresentar o nosso time aí, que vai fazer um debate aí na próxima hora, que vai ser bem legal aí, vai falar um pouco sobre as experiências deles aí com dados em outras áreas, ok? Márcio, você tá aí? Opa, Valério, beleza? Não, vamos lá. Acho que agora a gente vai para essa parte aí que é do nosso bate-papo, tá? Eu vou, assim, vou permitir aí passar a palavra primeiro para o Rafa, né? Para falar um pouco da área dele de finanças e, na sequência, o Caio, falar um pouco aí da carreira, experiência. E aí, na sequência, a gente começa o bate-papo aí, pode ser? Boa. Pode ser. Bom, me apresentando aqui, eu me chamo Rafael, eu sou gerente de FP&A, né, de planejamento financeiro na UIV. Tenho uma carreira aí, venho de consultorias financeiras, sempre atuando aí em projetos de melhoria de performance, planejamento financeiro estratégico e muito também quando eu falo melhoria de performance, sempre trazendo análises, né, para esses clientes por onde eu passei. Então, eu desenvolvi um perfil muito analítico, né, que me permitiu chegar até aqui. Minha formação, eu sou economista, eu tenho MBA e mestrado na área de finanças e contabilidade, e recentemente eu fiz também um MBA em Data Science e Analytics, né? Foi mais para uma necessidade mesmo, né, que eu via.
Conforme o Eric falou no início da aula aí, eu acho que todas as áreas hoje são afetadas aí, né, por essa importância que os dados têm hoje no mundo dos negócios. Então, foi uma necessidade que eu tive mesmo atuando em finanças, eu me vi na necessidade de conhecer um pouco mais, né, do mundo de dados e analytics. Eu sou mais um entusiasta, né, não sou muito técnico, né, igual o Eric e o próprio Caio aí. Mas e é isso. Eu tenho as minhas dificuldades do dia a dia, muito do que o Eric falou ali, do que é o mundo ideal, né? Eu vejo que não só no que eu atuo hoje, mas durante toda a minha carreira aí, passando por diversas empresas, eu vejo que é, muitas vezes a gente está um pouco distante, né, desse mundo ideal, mas é natural. Eu acho que a gente está, né, num processo evolutivo aí com relação a como lidar com os dados, né, de uma maneira estruturada, né? Hoje a gente tem muitas limitações que a gente tenta, que eu falo como financista, né? Tentar de algumas formas trazer insights, mas eu acho que a gente tem muito que evoluir ainda, principalmente na área de finanças, principalmente também na questão quando você fala de análises preditivas, né? E aí envolvendo inteligência artificial, que eu acho que o Caio também vai falar um pouco sobre isso. Isso. Boa, obrigado, Rafael. Me apresentando rapidinho, eu sou um maluco da inteligência artificial, tá? Então, eu sou formado em engenharia aeronáutica pela Universidade de São Paulo. Fiz MBA pela FGV em gestão com ênfase em inovação, então sempre puxando para esse lado da inovação, uma área diferente. Gosto de misturar eletrônica, programação, engenharia, de tudo um pouco para chegar no resultado final com o cliente, tá? Para cumprir o objetivo final. Costumo falar que eu lidero a área de algoritmos mágicos e causas impossíveis, tudo que é BO que nenhuma outra área resolve vai parar na área de IA. Tá? Então, gosto, adoro o desafio, então fico à disposição se vocês tiverem alguma coisa que não está indo para frente ou alguma dúvida sobre IA, meu canal de comunicação está sempre aberto, seja por LinkedIn, seja por WhatsApp. Legal, valeu, Caio e Rafa. Eu acho que, Rafa, a gente pode começar na linha, só passando para o pessoal, assim, a gente não tem nada muito brifado assim, sobre as questões e tal. A ideia é estabelecer um bate-papo aqui e todo mundo que está na sala aqui sinta-se à vontade aí de pedir a palavra, interagir. Então, de início, qual que a gente vai para tipo uma abordagem assim, né? O Rafa colocando dentro da área dele, né? Pensando como uma área ali financeira, o que que eu entendi hoje assim, ó, o que que mais tem demanda e o que na visão dele, pô, se isso aqui, sei lá, de alguma forma ia ajudar, assim, né, melhoraria muito a entrega, a gestão, a análise, né? A tomada de decisão ali da alta gestão. Então, o Rafa falar um pouco isso e aí o Caio fazer esse contraponto no entendimento dele, e claro que o Eric também aí quiser complementar. A gente vai avançando e quem quiser assim, interromper a qualquer momento, complementar ou colocar alguma dúvida, fica à vontade, por favor. Bom, legal. Bom, trazendo um pouco assim do meu dia a dia, né, e fazendo um relacionamento com a aula que o Eric acabou de ministrar, eu vejo que no meu mundo, assim, eu vejo que o próprio RP, né, e o nosso CRM, ele tem eles estão num nível de maturidade que não permite, né, eu trabalhar com dados primários, ali, dados brutos. Eu acho que isso deve ser inerente à grande maioria das empresas. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho quando a gente fala de ter um data warehouse aí, muitas vezes pela falta de tempo ou de estabelecer um projeto interno. Eu que acabo mesmo fazendo essa questão do ETL, aí, de tratar o dado, minerar o dado. Porque muitas coisas, né, na minha área, eu trabalho também com informações com dados secundários, né, algumas informações gerenciais. Então, eu acabo meio que fazendo um data warehouse aí, meio que gerencial próprio para que depois eu linke alguns BIs nessas minhas bases de dados criadas, né, já com todo esse tratamento
Então eu vejo que hoje em dia esses ERPs, CRMs, outros softwares aí que são os nossos repositórios de informações de dados, eles estão num nível de maturidade ainda que não nos permite assim ter velocidade de informação, né, para tomada de decisões, insights. Então eu acho que a gente sempre, pelo menos na minha área, a gente sempre está trabalhando com dado secundário e um pouco de defasagem temporal, né? Quando a gente fala assim, eu queria ter um dado em tempo real, alguma coisa assim, isso me prejudica por ter que ter esse tratamento, né? Eu criar essas tabelas de dimensões, igual o Eric falou. Muitas vezes eu crio tanto no próprio BI ou uma base externa para fazer esses relacionamentos. Essa é uma dificuldade. Eu acho que isso envolve não só a maturidade desses sistemas, mas também envolve também muitos processos, né? Como o Eric falou, eu acho que o principal em tudo é o processo onde gera a informação e o input de dados. Esse, para mim, também a gente tem algumas falhas também que não nos permite ter um dado mais limpo, né? Então eu falo que essa é uma realidade que às vezes me prejudica no sentido de que eu preciso tratar muito dado e às vezes eu perco muito tempo com isso, onde eu deveria estar fazendo outras atividades que me permitissem uns insights mais rápidos. Além disso, eu até comentei com o Márcio, né, a gente falando um pouco sobre essa aula de hoje, que seria interessante, entrando um pouco no mundo do Caio, eu trabalho muito com previsão, né? Então, é, seria interessante, né? Eu não sei qual estágio nós estamos disso, que eu pudesse ter, né, com o auxílio da inteligência artificial, né, uma previsibilidade melhor das coisas, né? Seja de KPIs de faturamento, de margem, enfim, de resultado, de atingimento de budget. Então, assim. Eu tenho uma frase uma vez que eu ouvi em uma reunião, né, de negócios aí, que o nosso budget, o nosso forecast, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar, né? Mas eu gostaria de ter o auxílio da inteligência artificial para a gente minimizar o máximo possível essa margem de erro aí para as previsões futuras aí, que eu trabalho muito com planejamento financeiro. Então, eu acho que esse é um desafio que eu vejo que existe uma excelente oportunidade aí que o Caio pode falar mais, né? Como que nós estamos aí nessa questão. E eu acho que é isso. Eu acho que, como profissional de finanças, eu acho que tem muita gente que tem as mesmas dificuldades. Eu acho que é inerente à nossa atividade, mas eu acho que a gente está num processo de evolução junto com a ciência de dados aí, tudo que a gente está tendo como evolução nos últimos anos. Queria passar aí a palavra para o Caio para ver como que ele enxerga tudo isso que eu falei, né? Beleza. Eu diria que a parte de previsão de série temporal, quando a gente olha para esse problema, é um dos mais complexos que a gente tem no mundo de IA. Então, supondo que o seu DW esteja corretamente formatado, que você possua todas as informações necessárias e elas estejam bem estruturadas, tá? Supondo o mundo ideal do Eric ali, que ele acabou de passar para a gente, que esteja tudo certinho, entra o desafio da previsão de série temporal, tá? Hoje, os algoritmos que preveem séries temporais com certa sazonalidade, né? Então, por sazonalidade, entenda que é uma repetição com uma certa variação. Então, se eu pegar esse mês eu recebi X, e mês que vem eu vou receber X, o outro mês eu vou receber X. Porém, se tiver uma pequena variação, no outro mês eu receber X mais um, hum, é uma previsão, é fácil a gente lidar nesse cenário. Mas imagina um cenário que a gente tem outliers, por exemplo, em que você não tem a sazonalidade, então você não tem essa repetição com uma certa variação, e ainda você tem os outliers que, por exemplo, foi a Covid, né? Então a Covid mexeu com os dados de uma maneira que a gente não esperava, né? Tanto que para você fazer cenários de previsão de oferta, demanda, previsão de faturamento, os dados da Covid, o período da Covid, ele é excluído.
você não pode utilizar, porque ele induz a um ruído que não é natural dentro das suas informações. Tá? Então, quando a gente fala em previsibilidade ou previsão de séries temporais, tem uma série de problemas embutidos ali dentro. Poxa, vou utilizar um modelo de LLM para fazer previsão de série temporal, né? Então, vou passar para LLM, uma série que é 1, 2, 3, 4, 5, beleza, prevê aqui que é o próximo. Vai responder bem, né? Mas é uma série simples. Agora, se a gente colocar uma série complexa, uma série financeira que depende de N parâmetros, o buraco é mais embaixo, né? Apesar da arquitetura de Transformers, né, ou apesar da arquitetura de um modelo de LLM, ele é uma previsão do próximo token, né? A saída é uma previsão, de certa forma, tá? Ele não vai prever sua série temporal, então também não adiantaria. Nesse contexto que eu posso trazer de informação é que existem projetos ou propostas em andamento, como por exemplo o Leg Llama, é uma que está para sair, não é o Llama, o modelo de linguagem, mas um que se chama Leg Llama, que eles acrescentaram uma arquitetura de Transformers um pouco diferenciada para mexer com previsão de séries temporais, tá? Que tenta atacar esse problema com os Transformers, mas o Transformers por si só e os modelos de LLM eles não são capazes, né? Então a gente vê uma evolução da sociedade em termos de linguagem, processamento de linguagem natural, a gente vê uma evolução em termos de algoritmo de regressão, tá? É um caso à parte aí que a gente poderia discutir, a parte de regressão, mas quando a gente vai para os casos de classificação também tá andando bem, mas quando a gente vai para os casos de previsão de série temporal, é um problema bem complexo ainda, tá? Principalmente quando a gente coloca outliers no meio do caminho. Isso responde a dúvida? Perfeito. Quando eu falo da gente ter, né, essa questão preditiva, né, a minha área, apesar de ser de finanças, né, principalmente focado na área financeira, na parte de analytics, né, eu também me envolvo com qualquer fenômeno, né, da empresa, né. Então a gente pode estar falando de previsão de churn, previsão de crescimento da curva de um produto. Então eu acho que a inteligência artificial ela vem assim, eu acho que para suprir muito essas previsões que hoje se faz muito de uma maneira muito elementar, né, no meu ponto de vista. Uhum. Então eu acho que essa é a contribuição um pouco do que você falou, né? Tem essa questão das séries temporais, mas também tem outros, igual você fala, né? A gente tentar dimensionar todas as variáveis, né? Para ter essa predição. Eu sei que é complexo, mas eu ainda acho que ela talvez seja superior a alguns tratamentos que a gente faz, né? Hoje em dia, pelo menos na minha área, de uma maneira mais elementar. É isso aí. Com certeza. Pegando clientes aí, teve um cliente, esse daí eu não posso abrir o nome, mas passou por um processo de recuperação judicial gigantesco. Então, todo mundo sabe quem é. É, eles tinham que prever a quantidade de produtos dentro do estoque. Eles têm um problema, né, de quebra de estoque muito frequente e também com compra desnecessária de produtos para o estoque. Compra mais do que não deveria e o que deveria comprar não compra. Basicamente isso. Então, a hora que a gente abriu o problema ali para resolver, eles não tinham as informações que a gente precisava, né? Então, a gente teve que coletar tudo, fazer um processo junto com eles e no final das contas, para prever o estoque ou para prever a quebra de estoque com 2 semanas de antecedência, você fala, nossa, eu vou precisar de um algoritmo extremamente complexo, blá, blá, blá. Não, eu tinha duas dimensões, né? Eram duas variáveis simples, quantidade sendo comprada e o tempo daquela compra. Com isso, a gente tira uma derivada, que a gente sabe quantos produtos estão sendo vendidos por minuto ou por hora, dependendo do que você tiver na dimensão de tempo, tá? E aí, se você fizer uma regressão simples, fazendo uma extrapolação com com regressão linear, por exemplo, a gente conseguia prever de uma maneira muito simples a quebra do estoque. Não era preciso, mas preciso que eu digo com 1 mês, 2 meses de antecedência, a gente não ia descobrir a quebra do estoque. Mas com 2 semanas de antecedência, a gente tinha uma margem de erro de 10 a 20%,
isso já trouxe ganho para o cliente e a gente sabia se ele ia precisar comprar ou não. Né? Então, às vezes, um problema ele não precisa, vou prever as minhas vendas do mês que vem, vou prever meu faturamento no mês que vem. Você não precisa ter 100% ou 99% de acurácia na sua previsão. Não, se você chegar no nível de 80%, 75% com algoritmo simples, já está valendo. Você tem que pensar em resolver o problema do negócio. O que é o problema? Resolver o problema não precisa ser elegante, precisa resolver. Então, às vezes um algoritmo muito simples ali, ele resolve. Pô, emendando na questão do churn, o churn é um problema legal de se resolver. Quando a gente olha para o lado de IA e a gente fala em churn, é um problema bem conhecido do mercado. Mas quando a gente começa a trazer uma camada de hiperpersonalização, as coisas começam a ficar interessantes, porque o churn você consegue chegar até certa métrica nele, né? Então a gente está falando de safras de cliente, a gente está falando de LTV sobre CAC, então a gente quer saber quanto custa para adquirir um cliente, quanto que eu consigo tirar daquele cliente em termos financeiros durante o ciclo de vida dele na empresa, e depois que ele sai, qual é o total acumulado versus o quanto eu recebi, né? Perfeito. Então a gente falou de churn, mas quando você coloca o churn por si só, ele é um algoritmo de classificação. Então você pega todas as características daquele seu cliente na sua base, mais as safras que você tem ali dentro, um contexto histórico, coloca no algoritmo de classificação e ele vai te dar a probabilidade daquele cliente sair da sua base ou não, né? Só que vamos falar isso é o algoritmo de classificação por si só, esse é o churn, tá? Então é um algoritmo bem conhecido no mercado. Só que quando a gente traz a camada de hiperpersonalização, as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque o Rafael, ele é diferente do Eric, que é diferente de mim, que é diferente do Danilo Bruninho, que estou vendo aqui na tela, diferente do Fábio Coelho. Cada um mora num bairro diferente, mora numa região diferente, tem uma idade diferente, né? Então, pegando esses contextos, quando a gente passa contextos pessoais em cima de LLMs para fazer uma camada de personalização e extrair insights, a gente consegue gerar uma métrica adicional de enriquecimento no churn, tá? Então, isso daí pode ser bem interessante depois quando vocês fizerem os resultados de classificação, que aí a gente cai numa camada de hiperpersonalização. Não são números puros por si só, mas olhando para o Rafael, ou olhando para a safra do Rafael, olhando para os dados do Rafael e olhando para o contexto do Rafael, a possibilidade de churn dele vai ser diferente do Eric, apesar dos dois estarem na mesma safra ou possuírem o mesmo range de dados. Tá? Então, o churn hoje ele está se tornando bem interessante, bem interessante mexer com essa parte. E vai de encontro com o que o Eric falou na aula também, na questão do quão o dado é importante hoje, que ele falou, né? Ele assemelha o dado ao novo petróleo, né? Então, é o que você fala, quanto mais variáveis uma empresa, um negócio tiver de registro, né? Registro dessas variáveis, mais assertivo você é nessa questão preditiva aí, né? Eu acho que é isso que eu acho que eu tentei, entendi mais ou menos isso que você quis dizer. Eu tive eu acho que semana passada estava numa reunião com um cliente, estava comentando, né? Ah, todo mundo quer IA. O Rafael quer IA, a empresa X quer IA, todo mundo quer IA. Né? Mas se os seus dados não estão bem formatados e bem estruturados, não adianta colocar IA. Questão de maturidade, né? Exato. Entrou lixo, sai lixo. Coloca um prompt ruim na IA para você ver o que vai acontecer no LLM. Colocou prompt ruim, sai coisa ruim. Colocou prompt bom, sai coisa boa. Né? Então, desde que seus dados estejam bem estruturados, o céu é o limite. Se os seus dados não estiverem bem estruturados, se você mesmo olha para os seus dados e não consegue entender o que está lá, imagina se um LLM vai conseguir entender, ou uma IA hoje vai conseguir entender o que está nos seus dados. Né? Então, a estruturação é essencial. Aí faz o contraponto ali, então, todo esse contexto, né, todo esse conteúdo que o Eric trouxe. Se vocês quiserem evoluir com IA dentro da empresa de vocês, é muito importante.
é muito importante, tá? Senão vocês nunca vão conseguir chegar lá com seus dados desestruturados. É legal, cara. Eu acho assim, né, a ideia justamente que o foco dessa certificação e a gente trouxe também o Caio, o Rafa, é para mostrar a importância, né, dessas etapas, né, que a gente está estruturando, a importância da questão do dado, do dado bem estruturado, do dado saudável ali para que qualquer outra frente possa avançar. Isso para apoiar todo mundo que está aqui também, para ter essa visão, porque essa é a máxima que a gente ouve, assim, né? É um movimento que tudo se resolve com IA, né? E você também vê um movimento também de frustração, porque às vezes se demanda assim um alto investimento e se passa um mês, dois, aquilo que ele tinha como expectativa não avançou, porque ele entende que aí ele vai ter que voltar e tratar o dado lá na ponta. E então a ideia desse nosso fórum, dessa comunidade, é a gente compartilhar isso e mostrar a importância de entender as etapas. Então, por isso que acho que o Eric na primeira aula colocou lá, né, desde a gente ir na base, escalando, até para a gente ir avançando para as próximas, indo para um termo mais específico, entrando nos conceitos mais detalhados. Mas, assim, como provocação, assim, o Rafa, acho que a gente, como exercício mesmo aqui, né, sem compromisso e tal, mas para a gente pegar, a gente falou de churn, né? Mas assim, o que mais a gente poderia abordar? A gente fala de, porque como tudo tem área financeira, que a gente poderia entrar nessa linha aqui, claro, de encontro com o Eric na questão do tratamento do dado, da qualidade do dado, mas também o que a gente consegue via nessa questão da IA, e aí para o Caio também, a partir dessa, sei lá, dessa provocação que a gente está colocando, sugestão, a gente meio que tentar visualizar aqui como seria essa jornada, né? As etapas para chegar até um ponto que o Rafa possa abordar, o pessoal entender mais ou menos, né, como que seria, vamos chamar de esteira, vai, de IA, né, de dados até IA, e abrir para quem tiver, com base no que a gente está falando, tiver dúvida ou achar que pode contribuir, vamos participar aí, pessoal. Por favor, tragam problemas para a gente conversar sobre eles. Nós temos também aqui. Ah, desculpa. Pode seguir aí, Marcelo. Eu acho que o principal problema aí hoje é realmente estruturar os dados, né, cara? A gente, se pegar empresas pequenas, aí, enxutas, onde você às vezes não tem um especialista focado nisso, né? Você tentar usar, às vezes, um desenvolvedor para extrair os dados ali, começar a montar essa base, é um pouco do que o Rafael falou ali, né, Rafael Costa, né? Você não tem um... Você vai surfar, né, na onda ali, vai na tentativa e no erro, né? E aí leva um pouco do que o Eric falou ali, que é a curva de aprendizado. Então, para conseguir, né, aí você vai lá, monta a base, aí dá um retrabalho, então vai, volta, então gera um transtorno e acaba que você, às vezes, muitas vezes você perde o time, né? Então, você vai acabar perdendo o time ali de entregar um relatório, uma pesquisa de mercado, que seja, por não ter uma equipe preparada. Aí eu não sei se, aí olhando para o Caio um pouco aí, se já existe alguma ferramenta que ajude isso, para onde eu coloco o dado ali e a gente começa a trabalhar em cima. Eu não sei se já tem alguma coisa assim voltada. Quando a gente fala de dados de RP, existe um padrão, né? Existe segue um padrão. Então eu vejo que da mesma forma que a programação, né, você dependia muito ali da mão de obra para criar esses produtos, né? Eu acho que essa linha aqui da cientista de dados hoje ela está muito braçal ainda. E vai com certeza aí com evoluir, a gente vai ter ferramentas onde você só joga o dado lá e a ferramenta mesmo consiga traduzir isso. Então, eu acho que minha dor aqui, pode ser que de muitos também, aí é ter ali os profissionais voltados aí para fazer essa extração e gerar os relatórios aí, o estudo sobre os dados. É, o, o que eu vi em termos de mercado, tá, Marcel, Uhum. dessas transformações, sem a necessidade de um cientista ou sem a necessidade de um engenheiro de dados 100% em cima dos seus dados, foram transformações utilizando LLM, tá? Então, tem sim empresas utilizando LLMs para fazer ETL, em que você recebe o seu dado desestruturado e aí você pede uma certa estruturação e vai para outra ponta.
onde que você vai encontrar problema nisso daí, tá? Então existem dois pontos. O primeiro é volumetria, tá? Então se você tiver muitos dados sendo trafegados, você não vai conseguir fazer essa transformação no LLM, tá? E o segundo é custo. Então, para você conseguir fazer essa transformação sem a necessidade de um cientista de dados, você vai ter que passar o seu dado ali junto com o esquema dos seus dados, que explica o que é cada campo. Tá? Toda API tem o seu Swagger, então você recebeu, você vai ter o Swagger, as informações do que estão sendo trafegados. Supondo que você passe esses dois, você vai tem duas opções, ou você vai para um modelo high-end, ou você vai para um modelo low, digamos assim, tá? Como um Llama 3.1 8B, que é um modelo mais antigo, tá? Onde que essa empresa viu o ganho? Eles recebiam muitos comprovantes fiscais. Então, tinha muito dado de transação financeira passando, tá? E não é sistema de reembolso, não. São milhares de comprovantes financeiros passando ali no meio. Tá? Eles precisavam fazer transformação rápido, mas também não batia na volumetria máxima de um modelo de LLM. Tá? Volumetria por volumetria, entenda, vamos colocar a máxima quantidade de tokens que você pode fazer numa requisição. Não volumetria de chamadas, tá? Volumetria de chamadas hoje aguenta bastante, tá? Principalmente modelos dedicados. Então, entrava informação, eles pediam a transformação daquilo lá, porque os comprovantes eram recebidos com variações, então um comprovante não tem a mesma estrutura do outro, que não tem a mesma estrutura do outro, e assim por diante, tá? Então, entrava dessa maneira e saía todo mundo estruturado, bonitinho, sem a necessidade de fazer um ETL por linha de código, para fazer reconhecimento com expressão regular e etc. Onde que a conta fechou? Tá? Um GPT-4o não fecha a conta. Um 4o mini também não fecha a conta. Tá? Os modelos que vão fechar a conta quando você faz isso daí são os modelos de código aberto, tá? Rodando em GPUs mais simples. Então, no caso, uma GPU T4 suporta um Llama rodando em cima dela, tá? Desde que seja, né, 8 bi para baixo. Tá? Não posso rodar numa GPU, quero pagar por API. Tem um cara que se chama Grok, tá? Grok não é o Grok com K no final, é Grok com Q no final. O com K é do Elon Musk, né? O com Q são os caras que fazem hardware proprietário para inferência de modelos de IA. Eles têm o Llama lá, o 3.1 com extremo baixo custo. Então ele poderia ser o seu engenheiro, entre aspas, ou o seu cientista de dados atuando no seu ETL de acordo com a sua necessidade, sem escrita de código. Tá? Então já está no caminho. Já tem gente utilizando. Legal, legal. Acho que o Fábio Coelho está com a mão levantada aí. Fabião, quer falar? Eu bati errado aqui, Marcelo. Tinha mandado no chat já. Obrigado. Tranquilo. Eu não estou vendo no chat aqui, Fábio. Não, legal. Queria trazer uma provocação aí, que é bem interessante. Caio, você já pegou um caso onde a pessoa queria um processo de inteligência artificial, mas você percebeu que, na verdade, um relatório, um painel, um dashboard, resolvia o caso da pessoa. É bem comum. Às vezes o pessoal, hoje, quando você conversa com o cliente chama um if else de IA, né? Então, é, às vezes só um painel simples, poucas horas de desenvolvimento resolvem o problema. Semana passada eu estava conversando com um cliente desse, né? Em termos de reestruturação. Eles fazem. Como que eu posso contar sem abrir aqui? Pera lá, tô estruturando para que não fique Uhum. evidente quem, quem é. É, mas eles têm uma pipeline de alertas, tá? E essa pipeline de alertas tem uma parte determinística que roda de maneira determinística, com if else, uma linha gigantesca de if else,
e tem uma parte que roda de maneira manual. Eles têm várias pessoas lá verificando se os alertas estão corretos ou não, tá? E eles querem colocar um algoritmo de IA na frente, isso daí para reduzir a quantidade de alertas. Só que o algoritmo de IA, a estruturação desse algoritmo de IA é mais complexa do que pegar o conhecimento que as pessoas possuem e colocar dentro desse fluxo de filtragem. Então, às vezes, se você olhar o problema de uma maneira mais simples, ou olhar o que, que o humano está fazendo ali, poxa, ele está fazendo isso. Tão simples quanto, vou fazer igual. Você resolve o problema. Não precisa ir muito, muito fundo, não. Então, às vezes um if else, ou às vezes um BI, resolve o que você precisa. Só pensar com carinho, pensar simples, né? Eu gosto do conceito do KISS. Então, keep it simple. O último S é, não posso falar aqui. Não, putz, legal, legal. Não, é legal trazer essa provocação porque eu vejo muito isso acontecer, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu queria uma IA funcionando, tem que ser uma IA que vai revolucionar meus dados, mas aí às vezes um painel lá do faturamento, um painel do que tem que ser feito já está super atendendo. Isso é muito interessante. Acaba resolvendo. É tipo a regressão linear. Uma regressão linear resolveu o problema de previsão de vendas do cliente, de quebra de estoque. Sim, muito legal. Ô, Eric, mas isso é um problema antigo, hein, cara? Às vezes o cara te pediu um relatório para construir no sistema e, na verdade, ele só precisava de um Excel ali para resolver um problema pontual. Eu já ouvi Sabe? falar o termo, É. eu já ouvi falar o termo SAP, né? Que é o Sistema Avançado de Planilha. Esse é um termo bem usado. Você Sabe uma já entregou coisa? o Excel para resolver dor que, não, que evitou código, viu, cara? O melhor BI do mundo. Você ia falar, Rafa? Não, sabe uma coisa que eu vejo muito, eu acho que o Caio também deve ver muito, essa questão é muito modismo também, falar assim, eu quero um relatório em tempo real. Aí a pessoa consome o relatório uma vez por semana ou uma vez no mês. Isso é um modismo, só para porque ele quer a pessoa quer um relatório em tempo real, mas você consome ele toda hora, às vezes também tem isso. Eu acho que no mercado tem muito isso. É só para falar que o relatório dele é em tempo real. Enfim. Uma vez eu peguei um cliente, cara. Putz, eu esqueci o nome do recurso da Microsoft. É como se você tem a- você tem lá o Data Lake da Microsoft. Em cima do Data Lake você pode colocar dois outros recursos. Um recurso para estruturação das suas views, que ele fica armazenado em tabelas e storage, né, ali dentro da Microsoft, mas são storage simples. E você tem um outro cara que você põe em cima disso, que ele é um cache. Então ele armazena suas views em memória RAM para abrir de imediato. Então o seu executivo, imagina o diretor lá, ele não quer esperar 2 minutos para o seu relatório abrir, ele pagava caríssimo para deixar todos os dados carregados em memória. Eu acho que é análise server, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do recurso, mas fica carregado em memória RAM, é caríssimo, caríssimo, porque ele não tinha paciência de esperar 2 minutos para o relatório carregar. Né? Então, e era um relatório que ele consultava, eu acho que era uma vez na semana. Meu, se ele consulta o relatório uma vez na semana, por que que ele tá pagando tão caro para? Deixa o relatório abrindo, vai fazer um café, sei lá. Então, O tem valor umas hora doideiras que a gente pega assim. tem que custar mais que o valor hora dele, né? Nesse caso. Só se for um Cara, negócio desse, né? e era uma empresa grande. Não Pô, faz sentido, não. vai tomar um café, cara. Sei lá. 2 minutos Isso não mata ninguém. isso aí chama cliente, né, cara? Cliente É. é... Eles pedem, a gente faz, né? Então, mas a gente pegou isso daí um tempo atrás. Então, tem sempre as suas maluquices aí, Rafael, respondendo a sua pergunta. É claro que Tem sempre umas maluquices assim. o Rafael não vai aprovar um negócio desse, né, Rafael? Não, não tá no budget, não vai passar no budget. É,
Essa é a frase que a gente mais ouve do Rafael na empresa, tá? Não está no budget, não vai fazer. É um mantra. Pô, legal, pessoal. A gente está, assim, só para a gente manter aí o rigor no horário e tal, para, né, não avançar. É, não sei se tem mais alguém aqui que queira fazer uma pergunta ou participar aí. Senão a gente vai passar a bola para a Eric por algumas considerações e aí a gente encerra, tá? Minha parte Não aqui, tem mais tudo claro. ninguém. Vamos, pode seguir aí. Vamos lá.